Gente, já estamos ao vivo. Gu, Mireia, bem-vindos. Já vou agradecer de cara, né, porque é uma grande... A gente sempre fala, né, toda vez que a gente está junto, a gente fala que a gente ganha amigo. E aí, o caso de vocês, realmente foi uma... Eu brinco que a gente acredita, estuda na doutrina, mas a espiritualidade tem sido muito bondosa, né? Trazendo pessoas como vocês para o nosso convívio. Então, primeiro, muito obrigado. Para quem está começando entrando na transmissão, é o Gustavo, sempre já esteve com a gente várias vezes nas palestras. A Mireia, ele sempre está junto, mas não aparece nas palestras. Então, hoje, vocês estão vendo a Mireia com a gente. Embora fez uma palestra na Casa de Fraternidade que todo mundo adorou. Então, já pode colocar nas agendas, né, Gu? A hora que voltar ao normal, já começar a achar a Mireia para ir junto. Exatamente. Fiquem à vontade, aproveitem. Depois, no final, a gente se despede. Aproveitem o máximo que vocês puderem. Muito obrigado de novo pela participação. Obrigada a você, Alexandre. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, Alê. Boa noite a Ana, que está aí pertinho. Boa noite para os nossos amigos que estão aqui conosco também. A gente quer agradecer, né? Agradecer a oportunidade, agradecer o carinho do Alexandre por nos permitir estar nesse bate-papo aqui, né? E hoje falar sobre uma parábola que para nós é muito cara, né? Uma parábola que nós gostamos muito, que nós temos assim um carinho por essa parábola, né? A gente tem um carinho muito grande por essa parábola. Então, para a gente é muito bacana. Então, uma boa noite e obrigado, né? Eu queria falar boa noite para a Alê, para a Ana, para todo mundo aí. Para a gente é uma alegria estar aqui. Para mim, o Gu já está mais acostumado, mas para mim não. E vamos que vamos aí estudar junto essa parábola. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Mas como a Alê pediu antes, a gente vai falar um pouquinho da Casa de Fraternidade. A gente trabalha numa instituição aqui em Araraquara, chamada Casa de Fraternidade Chico Xavier, localizada lá no Vale do Sol. A gente desenvolve dentro dos trabalhos, né, da doutrina espírita, de divulgação, estudo do evangelho, a gente também desenvolve trabalhos com cunho assistenciais, né, Gu? De assistência social. Isso, a gente tem um trabalho da cesta básica, em que a gente assiste, infelizmente, hoje a 147 famílias. A gente diz infelizmente porque esse número com a pandemia tem aumentado significativamente mês a mês. A gente tem o trabalho da sopa 2 vezes na semana, corte de cabelo, atendimento psicológico, oficinas culturais para as crianças e adolescentes, além de palestra, passe, evangelização, mocidade. Quem quiser conhecer mais um pouquinho da Casa de Fraternidade, entra no Facebook lá, Casa de Fraternidade Chico Xavier. Tem a forma de ajudar a gente na nossa construção, que a gente está fazendo a construção do nosso prédio próprio. Tem forma de conhecer a casa, participar das palestras, enfim. Conheçam a casa lá e sejam sempre bem-vindos. Quando estiverem aqui em Araraquara, ou se forem daqui, por favor, venham nos visitar. É isso aí, gente. O Humberto falou aí, realmente, Humberto, é uma parábola 3 hoje, né? Maria está aí com a gente, ó, está aqui com a gente participando também, né? Da parábola. E hoje, então, nós vamos aí conversar um pouquinho, né? Sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola que a gente encontra ela lá no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, mas a gente sempre gosta de chamar a atenção que essa parábola começa, né? Todo o contexto dessa parábola, ela começa no capítulo 9, bem no comecinho do capítulo 9, lá do Evangelho de Lucas, quando Jesus diz aos discípulos que precisa ir a Jerusalém, né? E a gente, estudando o Evangelho, a gente vai compreender que para o povo judeu, né, para o homem judeu, era uma tradição ir a Jerusalém, né? O judeu, ele pelo menos uma vez ele deveria peregrinar a Jerusalém. Então os discípulos aí entendem como sendo como se Jesus quisesse cumprir uma tradição. E aí só que Jesus diz a eles o seguinte: olha, eu quero ir para Jerusalém, mas passando
pela Samaria. E quando entra o contexto da Samaria, é que a gente vai compreendendo ainda mais os nuances da parábola do bom samaritano, né? Porque, embora filhos de um mesmo povo, o povo hebreu, os judeus, depois da cisão que houve um rompimento entre as tribos do norte e as tribos do sul, não é? E essa cisão, né, as duas tribos do sul, elas lideradas aí pela tribo de Benjamim e de Judá, daí o nome judeus, e as 10 tribos do norte, liderada pelos samaritanos. E nós vamos ver, inclusive, se nós pesquisarmos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, bem na introdução, notícias históricas que Kardec traz, nós vamos ver a rivalidade que existia entre os samaritanos e os judeus, embora todos filhos de um mesmo povo, né, o povo hebreu, mas romperam. E notícias de violências, assassinatos, enfim. Então, quando Jesus diz isso aos discípulos, né, que queria ir a Jerusalém, mas passando pela Samaria, foi um motivo de estranheza. De qualquer forma, eles seguem em peregrinação, liderados aí por João Evangelista, que vai na frente, né, Mirelle? Eu acho, só fazendo um parêntese no que o Gu está falando aqui, a gente, às vezes, quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente se pergunta, nossa, mas como que sabe todas essas coisas? Como é situado? E a gente, dentro da doutrina, para quem ainda não tem o hábito, é interessante estudar sempre o Evangelho, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, à luz da doutrina espírita, porque aí a gente vai realmente entender o conceito da época, por que aquilo é situado daquela maneira, a cultura. Então, no caso da parábola do bom samaritano, o porquê Jesus fez questão de fazer este caminho e não o outro. Então, isso é importante. Às vezes a gente lê a parábola no Evangelho de maneira superficial e não compreende ela na essência que ela é, em todos os ensinamentos que ela quer passar. Então, era só esse parênteses que eu queria. E é muito importante, né, entender esse contexto, porque é como Jesus já sabia que se aproximava aquela Páscoa. Então, é como se ele quisesse, sabe aquele pai que tem 2 filhos e os filhos estão brigados e não se conversam? Então, aquele pai que já está prestes a desencarnar, ele resolve chamar os filhos para colocar e tentar fazer a união. É mais ou menos isso que o Cristo, né, queria fazer. E aí ele faz essa proposta. E eles, então, seguem aí no caminho. Tem uma série de outros nuances, mas o nosso tempo também não nos permite nos alongarmos tanto aí nesses conceitos. E nesse caminho, como João Evangelista foi na frente, ele pega e diz, então, né, lá no caminho, ele vai e pede hospedaria, porque era uma tradição que todo peregrino recebesse hospedagem, né? Só que nenhum samaritano oferece hospedaria para eles. Sabendo que eram judeus, não é oferecido hospedaria. Nisso, João Evangelista volta para Jesus e diz, mestre, ninguém quis nos hospedar. O senhor quer que eu reze para que desça fogo dos céus e queime todos os samaritanos? Não é? Radical ele, né? João Evangelista, hein, gente? João Evangelista, né? Porque também existia essa lenda, que aquele que negasse hospedagem para um peregrino desceria fogo dos céus e queimaria. E Jesus então responde, João, o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Né? Salvar no sentido de libertar. Bom, a viagem prossegue, coisas maravilhosas acontecem na viagem, que a gente lendo aí o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber, e até que eles chegam
né? Até que eles chegam. E, ao chegar, eles são recepcionados por um doutor da lei, né? Eles são recepcionados por esse doutor da lei aí. E esse doutor da lei, né, um homem que passa a vida toda estudando a lei, quando a gente diz lei, quando a gente lê lei no Novo Testamento, né, nós estamos se referindo às leis judaicas, às leis mosaicas, desculpa, as leis mosaicas, a Torá, né, os 5 livros atribuídos a Moisés. Então, esse doutor da lei, ele era profundamente conhecedor da Torá, né, profundamente conhecedor das leis mosaicas. E ele, então, ao invés de receber Jesus, que estava cansado porque o caminho foi longo, não teve hospedagem, ele vem para Jesus e diz, né, Mireia? E pergunta para Jesus: olha, mestre, o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Aí, rapidinho. Aí eu sempre vou fazendo os parênteses enquanto o Gu está falando. A gente imagina a situação de Jesus, que queria fazer toda essa peregrinação, todo esse caminho, não encontrou hospedagem. Provavelmente ninguém auxiliou ele com muita coisa na questão de alimentação. Aí, quando ele chega no destino dele, ele é super bem recebido por esse doutor da lei, que já vai questionando o que é, o que não é, para ver como Jesus vai responder isso. E aí a gente se coloca no lugar de Jesus um pouquinho. Como que a gente trata o próximo, as pessoas, quando as coisas não saem como a gente está. A gente, às vezes, com fome, sem dormir, fica mal-humorado. Jesus teve que passar por tudo isso, ser recebido dessa maneira, e ainda assim, o Gu vai continuar sempre nos ensinando e dando lições de amor muito grandiosas. E essa pergunta, ela é uma pergunta muito intelectual, né? Qual é o maior mandamento ou o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta muito intelectual, porque ela envolve anos de estudo, anos, da parte dos doutores da lei, dos que se envolviam naquela época com os estudos da lei mosaica, né? E então, e vocês vão entender porque ela é uma pergunta intelectual. E então, Jesus devolve, né, ao doutor da lei a pergunta, com a resposta, com outra pergunta. Ele diz para o doutor da lei: bom, o que está escrito na lei? Como tu lês? Bom, espera ali. Eu já sei que você está me questionando a respeito de algo bem teórico sobre a lei, né? Sobre a lei mosaica, sobre a Torá. Então, o que está escrito? E como você lê, né? Não me venham com outras interpretações. Eu quero saber a sua interpretação. Qual é? Olha que coisa, né? Essa a inteligência, né? Porque o doutor da lei não sabia que ele estava falando com o governador espiritual do planeta, né? Ele achou que ele estava falando só com Galileu, não é? Era um Galileu, era um simples Galileu, e não o governador espiritual da Terra. E o Cristo, então, na sua sabedoria, devolve a ele fazendo essa pergunta. E aí, o doutor da lei, como a gente disse, ele invoca anos de reflexões. E esses anos de reflexões são resumidos no Deuteronômio e no Levíticos. Mas olha só, durante 1000 anos eles ficaram discutindo, né, sobre isso. Porque assim, eles contaram na Torá toda, na lei mosaica toda, e eram 613 mandamentos. Então, dizia-se que eles teriam que cumprir 613 mandamentos para herdar a vida eterna, ou, né, qual seria o maior mandamento, mas para herdar a vida eterna? 613.
Um tempo depois, eles falaram, não são os 613, são só 10 mandamentos. É só cumprir os 10 mandamentos que está tudo certo. E aí veio Hiléu, o avô de Gamaliel, né, lá do Paulo Estevão, Gamaliel do Paulo Estevão, e ele vem e diz, não, são só 2, que está lá no Deuteronômio e está em Levíticos, né? E Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz: amarás o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E aí, forças aqui é no quesito material, de muitos. E em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, amará o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos em que aqueles 613 foram resumidos. Foram resumidos. Então, melhorou, né? Agora eram 610, são 2 facinhos de serem cumpridos. E a gente deve estar cumprindo, será? Mas está aí, gente. E o doutor da lei sabia que era essa a resposta. Então, quando Jesus devolve a resposta em pergunta para ele, ele vira para o Cristo e invoca, né? O Deuteronômio Levítico e diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, como a ti mesmo. E aí, né? E aí, Jesus então responde para ele: muito bem, faça isso e viverás. Faça isso e viverás, está tudo certo. Ganhou uma estrelinha, né? Mas, meus amigos, assim como o doutor da lei, né, nós, quando não queremos cumprir, nós conhecemos a lei, nós sabemos o que nós devemos fazer. Aliás, onde estão gravados a lei de Deus? Na nossa consciência. Não é o que está no livro dos Espíritos? Então, nós conhecemos a lei natural. Nós conhecemos qual é a nossa obrigação, qual é o nosso dever. Mas para a gente não cumprir, a gente intelectualiza, a gente problematiza. E aí o doutor da lei volta para o Cristo e diz: mas quem é meu próximo? Aí começa a parábola do bom samaritano. Tá vendo como é bom estudar o evangelho? A gente vê tudo isso para entender o porquê Jesus usou uma parábola para explicar quem era o próximo. E tem muito mais, né? Tem muito mais nesse contexto. É que o nosso tempo nos pede aí um caminho um pouco mais rápido. E essa pergunta do quem é meu próximo, né? Tem uma Midrash de Ruth, que traz, eu até peguei aqui, separei aqui para a gente ver, que traz o seguinte, né? Que a Torá ordenava, porque a Torá, ela ordenava, como a gente viu em Levíticos, né, 19:8, que ela ordena o amor ao próximo, né? Mas quem é ele, né? E aí na Midrash de Ruth diz o seguinte: dos gentios com quem não temos guerra, bem como os que são guardados de ovelhas entre os israelitas e os outros semelhantes, não devemos planejar a morte. Mas, se correrem qualquer perigo de morte, não somos obrigados a livrá-lo. Por exemplo, se algum deles cair no mar, você não precisa tirá-lo, pois está escrito: não te levantarás contra o sangue do teu próximo, mas tal pessoa não é teu próximo. Né? Essa é uma das interpretações invocadas, inclusive, para se estabelecer realmente essa dificuldade de entendimento. Quem é meu próximo, né? E aí, então, Jesus vem e nos traz a parábola do bom samaritano. Importante a gente lembrar, também é um outro ponto, que a gente disse lá no comecinho que era uma tradição do judeu ir a Jerusalém. Por quê? Porque para o povo judeu, Jerusalém é o ponto mais alto. É onde eles vêm e são vistos por Deus. É onde eles vão para entrar em contato com Deus e serem vistos por Deus. E olha como tem significado isso. Porque aí Jesus vai narrar o seguinte: que vinha então, um homem, ele não identifica se era judeu, se era samaritano, não identifica, tanto faz. E esse homem caiu na mão de bandidos, e esses bandidos assaltaram ele,
agrediram ele, deixaram ele inconsciente e praticamente nu, à beira do caminho. E Jesus continua. Descia então de Jerusalém para Jericó um sacerdote. E o sacerdote, vendo o homem caído ao caminho, olhou e seguiu viagem. Eu acho que aqui é importante a gente esclarecer o sacerdote, né? Que seria... O sacerdote tinha acabado de fazer o quê? Ele vinha de Jerusalém para Jericó. Ele acabou de fazer o quê em Jerusalém? Ter contato com Deus. Ver Deus. Ser visto por Deus. E, acima de tudo, era um sacerdote. Né? Exatamente. E ele simplesmente passa despercebido por aquele homem caído, todo machucado, e ele passou. Simplesmente tinha ido encontrar com Deus, pelo menos ele achava que tinha, e na volta ele é chamado ao auxílio e ele simplesmente finge que não existe. Passa reto. Em seguida, continua Jesus, vinha um levita. O levita, a gente sabe que ocupava um alto cargo também, né? Nos templos, nas obrigações do templo, enfim. Tinha uma posição de destaque. Os levitas possuíam uma posição de destaque. Descia um levita de Jericó, de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele, assim como o sacerdote, estava lá para ter contato com Deus. Viu o homem e nada. E a gente não pode achar, quando a gente vê a parábola assim, que Jesus coloca as coisas de maneira aleatória. Jesus não colocou dois religiosos lá ignorando esse irmão, esse homem caído à toa. Não foi em vão. Não foi em vão. Jesus nunca faz nada em vão, nada. E, em seguida, Jesus vem e diz, bom, mas vinha um samaritano. A gente não sabe, né, de onde vinha o samaritano. Em Jerusalém, ele não estava, porque nós já sabemos da disputa histórica que existe entre eles. Então, em Jerusalém, ele já não estava. E vinha um samaritano, e Jesus narra que o samaritano foi movido de íntima compaixão. Íntima compaixão. E aí ele foi, pegou o homem, limpou as suas feridas, colocou um manto sobre ele, colocou ele sobre o animal, levou até uma hospedagem, deu 2 moedas para o dono da hospedagem e falou, cuida dele, e eu não tenho mais nada, tenho essas 2 moedas. Se ele precisar de alguma coisa, eu volto e pago. E aí, Jesus pergunta de novo ao doutor da lei. E é um quiasma, né? A gente pode ver que é um quiasma, que o doutor da lei perguntou, quem é meu próximo? E aí Jesus, depois de contar a história, ele vem e diz, né? Quem se tornou próximo do que estava caído? Ele não perguntou quem era o próximo do caído, né? Quem se tornou próximo do caído. E aí o doutor da lei responde para Jesus, aquele que foi movido por misericórdia. Jesus poderia estar lá no começo ter falado que próximo é aquele que se move de misericórdia e de amor pelo próximo. Mas ele explicou tudo isso e aí a gente não pode ignorar, achando que foi só uma contação de história, alguma coisa assim, para explicar quem é o próximo e quem é aquele que agiu com misericórdia, com compaixão e com amor mesmo por aquele caído. E fez o doutor da lei falar isso, né? Reconhecer isso. E assim, é importante a gente entender também o que representa cada questão colocada em Deuteronômio, né? No Deuteronômio, invocado pelo povo judeu. Porque o coração, para eles, é a sede da inteligência e do sentimento. A alma é a união do corpo e do espírito. Para eles não existe divisão, né? E força é a tradução português de todas as suas forças, mas representa de todos os seus muitos, com todos os seus valores, não é? Com todos os seus bens. Então, nós temos que colocar, primeiro, o nosso sentimento e a nossa inteligência tem que estar unida, unificada a Deus.
Nós temos que dar prova disso, não basta a palavra, não basta a gente só falar e não fazer. E os nossos bens, os nossos recursos, nós também temos que dispor em favor do próximo. Isso é cumprir a lei. Né? E o que o samaritano fez, se não isso? Ele olhou a inteligência, viu a situação, analisou, viu que se tratava ali de alguma coisa que tinha acontecido. Foi movido de íntima misericórdia, sentimento. Deu provas. De que forma? Foi lá, curou as feridas, limpou as feridas, curou, colocou um manto e, com toda a tua força, os bens que ele tinha, as moedas que ele tinha, ele deu como pagamento, não é? Ele deu como pagamento para cuidar. Ou seja, quem cumpriu a lei? Quem herdou, quem está no caminho de herdar o reino, né? a vida eterna? Foi o sacerdote que ignorou? Foi o levita que ignorou? Ou foi só um samaritano que ajudou? E nós, né? Agora, essa parábola, eu tenho um carinho muito especial, a Mireia também, porque ela é atemporal, né? Ela é atemporal. E agora, não é? Como é que nós nos colocamos nessa parábola? Em qual figura, em qual personagem nós estamos localizados? Será que nós somos o doutor da lei, que vamos ao templo religioso, porque nós acreditamos que lá nós somos vistos e vemos Deus, temos o contato com Deus, mas na hora da prática, uma vez que nós conhecemos a lei de Deus e ela está na nossa consciência, a gente faz como o sacerdote, passa, olha de lado para aquele que está pelo caído e caminha. Nós somos como levita, que se omite ante ao próprio comportamento daquele que veio à sua frente. Ou, quem sabe, nós somos como o samaritano. Como Jesus, a gente sabe que nós não podemos nos colocar. A gente não, pelo menos. E o mais importante, quem de nós se coloca na posição do que estava caído? Porque o caído, o Cristo não fez identificação, nem pelas suas vestes, ele não falava, ele estava inconsciente. A dor tem nome? A dor tem partido político? A dor tem time de futebol? E quando a gente vê o caído, né, a gente não pode se apegar só à imagem de alguém que foi espancado e está na rua. Nós, hoje, podemos estar nesse momento na posição de caído, ainda que estejamos morando, tendo condições materiais boas, mas nosso íntimo está precisando de ajuda, ou uma ajuda material, ou ajuda emocional, qualquer que seja a ajuda. E a gente oscila muito de caído o sacerdote, quando a gente vai para o centro espírita e acha que a gente deu o passe e cumpriu a nossa obrigação e foi embora, ou na posição de levita, em que a gente vai, posso até me equivocando no exemplo, mas faz a sopa, entrega a cesta, acho que cumpriu, sou super caridoso e vou embora, e na esquina eu já sou grosseiro com o coitadinho que está no semáforo pedindo atenção, às vezes não está nem ajuda, ou eu sou o caído. Eu acho que a gente oscila muito nas três posições, e até do doutor da lei. A gente só não ocupa Jesus, vai demorar. Pelo menos eu e o Gustavo estamos bem longe de ocupar Jesus. Mas todas as outras posturas, a gente oscila o tempo todo. E quem é o nosso próximo, né? A gente não deve mais fazer essa pergunta. O primeiro ponto, o maior ponto de reflexão deve ser esse. Não nos cabe mais fazer essa pergunta, quem é meu próximo? Instituir condição para servir. A gente não tem condição para servir. A gente tem que servir. E a gente está passando uma fase em que o convite ao servir o próximo está sendo nos colocado o tempo todo. A gente não pode usar o isolamento social, a quarentena, que devem sim ser cumpridos, mas como motivo de não trabalho, como motivo de não servir ao próximo. Jesus confia tanto na gente, espera tanto da gente, que ele espera que a gente sirva dentro de casa, com os nossos familiares nesse momento.
à distância, com uma palavra amiga. Todos os dias a gente é convidado, todos os dias a gente tem esse convite a ser como samaritano, e servir, e ajudar, e estender a mão, e outras para puxar alguém, ou estender a mão para pedir ajuda. E eu acho que nós podemos encerrar, até mesmo pelo nosso tempo, né? A parábola tem muita coisa, gente. A parábola do bom samaritano, ela tem muito contexto histórico, contexto, né, de compreensão do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Tem as questões espirituais além, que a gente pode desdobrar, mas a gente também precisa encerrar pelo nosso tempo. Mas a gente pode encerrar lembrando ainda Jesus, não é? Quando ele nos disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 48. E ele nos diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que estás nos céus. Já que o sol desaponta sobre maus e bons, e cai a chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai celestial. Assim, meus amigos, nós encerramos a nossa reflexão dessa forma, lembrando que Deus ama a todos da mesma forma, indistintamente. E por todos nós, ele cuida e nos auxilia. Era isso. Tem muito mais coisa. Depois você sabe mais online. E a gente vai uma bem comprida sobre a parábola do samaritano. Gu, Mireia, brigadão. O Gu já está desesperado aí, porque nós estamos em cima da hora. Um beijo, Gustavinho, Maria e você. E passe rápido para a gente poder estar junto e dar um beijo em vocês. Sintonia agora, quem está assistindo, nós vamos começar o Sintonia. É só ir lá, Sintonia, da mesma vontade da sala, já vamos Sintonia, obrigado, amigo. Vamos lá, Sintonia, Orlando.